Início da rua Álvaro Alberto, ali onde está passando aquele homem, rua Severiano das Chagas. E agora eu vou passar aqui pela rua Marquês de Barbacena. Rua Marquês de Barbacena. Antigo caminho para o observatório. À esquerda, lá na frente, nós vamos ver que havia um pequeno observatório. Atualmente, esta área está sendo ocupada pela Base Aérea de Santa Cruz. Tem uma vila aqui de moradores, um conjunto, né, de moradores aqui, dos militares da base, para suboficiais e sargentos da Base Aérea de Santa Cruz que moram aqui. Ainda é um lugar aprazível. Também nós temos ali o Esporte Clube Guanabara, Futebol Clube Guanabara. Vamos passar aqui onde tem aquele muro creme. É onde começa o conjunto da Base Aérea de Santa Cruz. O Marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira Brant, é um dos titulares do Império, um dos nomes de maior imponência, de maior importância no Império Brasileiro. De uma família tradicional de Minas Gerais, já seus avós, os pais, todos eles tinham muita ligação com a política, com o governo, com a diplomacia. E ele também vai ter uma biografia fora do comum. Merece até uma postagem específica. Estarei fazendo isso, onde vou divulgar o retrato dele, brasão heráldico desse Felisberto Caldeira Brant, que recebeu o título de Marquês de Barbacena. Era mineiro, família toda mineira, veio para o Rio de Janeiro, se formou, fez todos os cursos, foi promovido ainda na época do Brasil Colônia, foi promovido aos maiores postos, esteve em Angola, esteve como diplomata também, representando o Brasil, cumprindo missões atribuídas pelo José Bonifácio, isso já depois que vem a independência, ele já no Brasil, ele vai continuar atuando como político conciliador. Na época do segundo casamento de Dom Pedro I, havia morrido Dona Leopoldina e Dom Pedro I precisava se casar novamente. Foi uma dificuldade enorme para encontrar veja aqui a entrada do residencial da Base Aérea de Santa Cruz, lá na frente, um terreno bonito, e aqui continua, são muitas casas do conjunto da Base Aérea. Então nós estou na rua Marquês de Barbacena. Então, coube ao Marquês de Barbacena, representando o Império, representando o governo, de buscar uma nova esposa para Dom Pedro I. E era muito difícil conseguir isso, porque as circunstâncias da morte de Dona Leopoldina ressoaram de forma muito negativa na Europa. E aí o pessoal da realeza, né, estavam temerosos de mandar uma filha se casar com o imperador para sofrer também situações como sofreu Dona Leopoldina. Dona Leopoldina é uma pessoa muito querida também no Brasil, mas também na Europa, conhecida por causa do pai dela. O pai dela, Dom Francisco, tinha influência muito grande na Europa. Então, coube ao Marquês de Barbacena, exatamente o nome da rua aqui de Santa Cruz. Eu estou bem praticamente no centro de Santa Cruz. Coube ao Marquês de Barbacena, como diplomata, tentar negociar. E ele foi bem sucedido, tanto que conseguiu convencer para que houvesse o casamento com Dona Amélia de Leuchtenberg. Eu já falei sobre isso quando fiz aquela postagem sobre o Duque de Santa Cruz. Algumas pessoas falaram, mas eu nunca ouvi falar desse Duque, ele nunca fez nada por Santa Cruz. Não interessa se fez alguma coisa por Santa Cruz, interessa o nome relacionado com Santa Cruz.
O Marquês de Barbacena também não fez nada especificamente por Santa Cruz. A questão é que a denominação está aí e nós temos que divulgar. Então, o Duque de Santa Cruz não fez nada por Santa Cruz, para quem estava dizendo, não fez nada por Santa Cruz, por isso que eu não conheço. Assim não tem sentido, tem que fazer. Se não fez, não vai falar. Olha, aqui à esquerda, ainda é área militar. Lá em cima tem uma caixa d'água. É uma área grande, é uma área citada pela Maria Grã. Quando ela visita as plantações do chá, ela esteve exatamente aqui. Cita inclusive a Maria Grã, o morro, embora não tivesse o nome de Morro do Redondo, ela cita como o local que ela diz que, segundo, provavelmente seria o local, o ponto exato para se plantar. Estou aqui também em frente ao Guanabara. Olha, Esporte Clube Guanabara, é tudo isso aqui, pleno centro da cidade, tem jogos aos domingos. E nós estamos aqui hoje, estou aqui hoje, na rua Marquês de Barbacena. Foi então o Marquês de Barbacena o responsável por este casamento, consolidar o consórcio, né? O casamento de Dom Pedro I, já era imperador, com Dona Amélia de Leuchtenberg. Por isso que nós tivemos aí a presença do Duque de Santa Cruz, Dom Eugênio de Leuchtenberg, e por isso que recebeu o título de Duque. O Duque é o título nobiliárquico de maior importância. Agora, a partir daqui, uma rua com um nome tão importante e tanto significado, ela começa a ser um pouco depreciada. Até aqui, tudo bem. Bom, esqueci de falar, aqui de onde tem aquela caixa d'água, o pessoal chamava de Morro do Redondo. Por que Morro do Redondo? Porque havia uma construção lá, exatamente onde tem aquela caixa d'água, no ponto mais alto, que era um pequeno observatório. No finalzinho do século, em 1885, eles queriam transferir todos os equipamentos do observatório do Rio de Janeiro para Santa Cruz, porque já estava o observatório já estava sendo comprometido por causa da luminosidade da cidade, então eles queriam trazer para Santa Cruz. Chegaram a transferir algumas instalações, por isso que aqui também tem o caminho do observatório, e lá no Morro do Mirante também tinha um outro equipamento, era uma construção octagonal. E essa construção aqui, depois eu vou ver se eu consigo postar uma foto para vocês, mostrando que existia uma construção arredondada, em forma octagonal. O pessoal aqui, a população chamava de Morro do Redondo. Então vejam aqui, nós estamos descendo, Rua Marquês de Barbacena, ela começa ali na Rua Álvaro Alberto, como eu mostrei, e termina na Rua General Olímpio. Nós vamos chegar na Rua General Olímpio ali. Lá na frente tem uma placa, Marquês de Barbacena, é a única placa que eu encontrei dessas placas antigas. O Marquês de Barbacena realmente fez muito pela história do Brasil. O Brasil, né, tem vários episódios. Vou fazer uma postagem sobre o Marquês de Barbacena por causa da denominação. E como Santa Cruz é um bairro imperial, e Santa Cruz tem um nome muito ligado à monarquia, muitos nomes. Ontem falei sobre o Barão de Loreto, falei sobre o Barão de Ladário, fiz uma postagem explicando, Benedito Freitas confundiu no livro dele, confundiu o Barão de Loreto com o Barão de Ladário. Hoje Visconde de Sepetiba, Marquês do Herval, agora o Barbacena, tem também Maricá, tem a Rua Teresa Cristina, que foi imperatriz, tem a Avenida Isabel, a Princesa Isabel, a Rua Dona Januária, a Rua Dom Pedro I, o Hospital Dom Pedro II. Então são muitas denominações ligadas à monarquia. Ali nós temos a faculdade da Universidade Estácio de Sá, a unidade que foi construída ali, Universidade Estácio de Sá, no prédio, né? Esqueci de falar, quando eu passei na Visconde de Sepetiba, vou falar aqui agora, que aquele trecho entre a Felipe Cardoso até mais ou menos a subida da Marquês do Herval, ali era uma área que tinha um córrego e muito propensa a alagadiços. Então o que acontecia?
Eles tiveram depois de aterrar, isso ainda na monarquia, tiveram que aterrar. Quem passa por ali, onde hoje tem um posto de saúde do Memorial, tem um centro ali do Memorial, deve observar que tem uma passagem ali de esgoto, porque ali passava um córrego, um pequeno riozinho, na rua Visconde de Sepetiba, um pouquinho depois da rua Felipe Cardoso, já subindo na direção da Praça Marquês do Herval. Então aqui cheguei na rua General Olímpio, terminando essa postagem sobre a rua Marquês de Barbacena. Aqui tinha uma placa, não estou mais encontrando. Onde que tinha uma placa da Marquês de Barbacena? Não estou vendo aqui não. Não estou encontrando a placa, eu acho que já retirei. Ah, está aqui. Rua Marquês de Barbacena. Está aqui a plaquinha antiga, veja lá. Ainda com a grafia antiga, Marquês de Barbacena. É a única placa existente, a única lembrança que tem, ainda com Marquês com Z. Então, para que vocês vejam essa rua aqui toda, Marquês de Barbacena. Está um pouco afastada, um pouco abandonada, mas é uma rua que presta homenagem ao Marquês de Barbacena, o Caldeira Branca. Então, terminando aqui, professor Simvaldo, um abraço a todos e bom final de semana.